que pode acometer, Ai, eu... está ouvindo? Que pode acometer todo mundo, tem no seu fundo o medo. Ele diz, a ira é um sintoma de pavor, nós temos pavor, por isso que a gente fica irritado, nervoso, colérico. E por que nós temos esse pavor? Temos pavor de ser injustiçado, temos pavor de ser ofendidos, temos pavor de ser ignorados, temos pavor de não sermos bons, temos pavor de não ser aceito, temos pavor que os outros vão intimidar ou ameaçar a gente de qualquer forma. Então, todo o nosso nervoso advém desse pavor para com o outro, para com o irmão. E essa causa é uma percepção que a gente tem, e nós sabemos que as nossas percepções elas vêm todas do nosso passado. Então, a ira, se você não conseguir controlar essa ira, você não consegue evoluir, porque a ira te deixa sem misericórdia, sem bondade, sem amor, sem caridade, sem nada. Então, duas dicas de leitura, os livros são bem baratos, né? Acha na internet, em qualquer lugar, e é uma boa leitura. Os nervosinhos todos deveriam comprar. Ô, Jorge, E hoje, Jorge, fazer foto bota a foto na página, que amanhã eu vou para o centro e grupo. posso comprar lá no centro. No grupo, você está dizendo? No grupo. Tá bom. E coloca a Colocarei. foto lá, os dois, lá do grupo. Tá bom, então. Obrigado, Jorge. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula agora. Tem Foi que aí que liberar. paramos? Paramos aqui, no 17. Então, os primeiros 3 momentos, então, existem 3 momentos do mal, né? E do seu significado e da sua função. Todo mundo está lembrado que lá no começo ele diz o mal tem uma função, tem um objetivo. E ele diz que o nosso problema é exatamente entender a função e o objetivo do mal. Ele não está aí por acaso, ele não está aí só como um processo punitivo. Ele está aí com um objetivo divino. Ele está limitado à vontade de Deus. E também à vontade do nosso processo reencarnacionista. Daquilo que a gente precisa vivenciar como experiência nos dias de hoje. Então, ele tem uma função importante no nosso processo evolutivo. E tudo isso a gente não percebe, a gente olha para as coisas simplesmente, como diz o Sêneca, com medo, irado, irritado, tudo irrita a gente, tudo deixa a gente meio nervosinho, tudo deixa a gente meio intolerante. E essa fúria que tem dentro da gente, não é? Cria um ser punitivo, que só pensa em punição, que é o mal. Então, a gente recebe o mal e paga com o mal, e vai viver o mal e continua vivendo o mal. Mas ele tem uma função que, se a gente entender, a gente consegue fazer a vontade de Deus e caminhar, evoluir a partir dele. Então, ele diz ali que tem 3 momentos. Por si só, considerando-se a sua natureza negativa, representa força esgotada, equilíbrio estável e provisório, posição falsa e segura, apenas capaz de triunfos efêmeros. O tempo, de fato, constitui um grande inimigo do mal, sempre apressado, porque reconhece a estabilidade de sua posição. Sozinho, pois, nada pode concluir de duradouro. Nós já discutimos isso lá com a Tati, quando ela falou a origem do mal, e vamos falar de novo. O mal tem pressa. Todas as vezes que você tiver com pressa, você está dominado por uma força inferior, por uma força que vai fazer você errar. Por quê? Porque você tem uma contração de consciência, você aprisionou a mente, né? Fixou a mente numa ideia, uma única ideia, que você tem pressa de fazer alguma coisa. E você perdeu a percepção de todas as outras. E o universo ele é infinito, a tua mente é infinita. Mas a gente fixa num ponto só. E por isso a gente vai errar, porque você vai fazer exatamente o que tua mente mandar. Por isso que ele fala, é desequilíbrio, é estável, é provisório, passou aquele momento, aí vem arrependimento, vem uma série de coisas, e você não consegue sair desse círculo contínuo. Então precisa ver, todas as vezes que você estiver agitada, nervosa, intolerante, irritada, irada, colérica, seja isso no menor escala ou na maior escala, você está dominada pela força do mal. Próxima, Cris.
Embora sabiamente executadas, as construções do mal parecem tender irresistivelmente ao desmoronamento. Por mais perfeitas que sejam, falta o equilíbrio completo, única base estável e existente, o que é resultado de negações e destruições não pode afirmar-se construir, mesmo no mal. Se a função do mal é para si mesmo negativa, torna-se positiva em favor dos outros, embora contra eles também se dirija no sentido negativo. Então vamos pensar isso aí. O mal, como ele representa um desequilíbrio de forças espirituais, ele não pode construir. Porque a construção se dá a partir da lei de equilíbrio. Porque senão você tende a ir numa direção só. E o universo, ele nunca é numa direção só. O universo é contração e expansão. Então você precisa desses dois sentidos, o ir e voltar, o fluxo e o refluxo. Mas se você estiver no desequilíbrio e o mal te dominar e você pegar um viés só, você vai ter só problemas. E muitos problemas. E a lei de equilíbrio vai usar da dor para equilibrar você. Então, essa função do mal, que é para o próprio mal negativa, ela torna-se positiva para nós, né, para quem recebe esse mal. Embora se dirija para a gente como uma agressão. Aí é que está a função do mal que a gente precisa entender. E o objetivo do mal. Todos nós somos devedores, todos nós precisamos evoluir. E todos nós estamos numa mente mecânica, estamos aprisionados, estamos em desequilíbrio. Como é que a vida vai fazer a gente se reequilibrar? E como vai fazer que reequilibrar num planeta onde predomina o mal? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o nosso planeta, a predominância é do mal sobre o bem. Por isso que o nosso desequilíbrio é enorme. Então, ele utiliza o próprio mal para essa força chegar até a mim. Eu vou ter que parar e analisar esse mal e saber, a partir da minha reação, qual é o mal que existe em mim. Por isso que ele falou, chega para você de forma negativa e você transforma isso, sabendo da função dele, em algo positivo, em uma possibilidade evolutiva para você. Isso seja qualquer coisa, uma irritação no trânsito, uma censura, um sarcasmo de alguém, um tapa, uma briga, uma luta, uma disputa, uma competição. Qualquer desses retornos que vem para você é porque aquele mal existe em você. E você precisa observar a tua reação, não o que o outro está falando. E nisso o evangelho ele é pontual e uma coisa que todo mundo precisa entender. Nós precisamos julgar a nós mesmos. O que nossa mente, o que o nosso instinto, o que as nossas emoções, o que os nossos pensamentos estão pedindo para a gente fazer. Isso precisa ser avaliado por nós, julgado por nós. Nós não vamos julgar o outro, porque o outro, segundo vocês estão vendo ali, e isso é evangelho, o outro está me fazendo um favor. Ele está se endividando com Deus, praticando o mal, para que eu receba isso e evolua a partir disso. Isso chama-se os instrumentos de Deus. Acontece que o nosso mundo, como nós também estamos em desequilíbrio e temos desconhecimento da lei, nós passamos a pagar o mal com o mal. Por isso que Jesus sempre diz, ofereça outra face, pague o mal com o bem, perdoe quantas vezes for necessário. Para você não entrar no sistema de forças que você já está e continuar produzindo mais mal. Precisa entender que nós somos pura vibração, nós somos uma onda, né, que vibra numa determinada frequência. Mas essa onda, o que manda nessa onda, o que gerencia essa onda, essa ideia que vai dentro desse pensamento, é a questão moral. Nenhuma outra questão é importante, a moral. Então, se você tem um pensamento que é contrário à lei de Deus, contrário ao pensamento de Deus, contrário à vontade de Deus, e você produz esse pensamento se torna uma onda, ele vibra numa determinada frequência. E essa frequência ela vai trabalhar a nível de atração. E vai trazer para você, de volta, todas essas coisas que você está fazendo. Porque você não aprendeu a lição. Você não aprendeu a suportar um golpe que, na verdade, é para você evoluir.
E aí que está a causa de todos os desatinos do nosso mundo. A gente não sabe lidar com essas coisas por desconhecer a lei de Deus. Que é que adianta dois seres, e a Tati Rocha, depois que eu acabar a aula, inclusive ela está presente aí, boa noite, Tati. Ela vai dar uma aula sobre vingança e perdão, e vocês vão ver como é que a lei trabalha, compensando. Quando dois seres faz o mal, o outro recebe o mal, o outro faz o mal, o outro recebe o mal, o outro faz o mal, e eles ficam trocando de posição, né? A lei de compensação compensa um e outro em determinadas partes da vida, ou de uma encarnação para outra. E você cria um círculo contínuo, você cria um congelamento do movimento, uma mente mecânica e fica presa nisso. Isso é muito sério, isso precisa ser levado muito a sério. As pessoas, todas, estejam fazendo o que for para nós, elas estão nos ajudando. Se eu quiser entender desse jeito, eu posso entender que elas são ruins. E aí eu me torno ruim igual a ela. Outro dia tem um amigo nosso que está passando uns dias aqui em casa, e ele foi para o trabalho dele e ele voltou reclamando, né? Muito chateado. E ele dizia assim, poxa vida, eu sou o único que trabalho, fica todo mundo batendo papo. E depois o meu chefe vem e ainda me dá bronca. E eu estou pensando em pedir a conta. Aí eu falei para ele, né? Preste atenção, se você está reclamando do quê? Se todo mundo não faz nada e você trabalha, você está certo. Você quer também não fazer nada igual a eles e ficar junto com eles, talvez isso seja a solução, porque você está reclamando que ninguém faz nada. E você faz. Mas então você quer deixar de fazer e se juntar a eles e ficar sem fazer nada. É isso. Então essa questão de você receber um impulso e se revoltar contra ele, e criar uma certa irritação, uma certa intolerância que ela vai crescendo, vai te dominar mais vezes e você não sai desse círculo contínuo nunca. Tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo? Sim. Não? Bom, próxima, Cris. Desde que o princípio da subversão esteja na base do sistema, é claro que desencadeada tal força em si mesma negativa. Então, ao chegar, deve apresentar-se invertida, isto é, positiva. O trabalho maligno de embaraçar a atividade construtiva alheia transforma-se desse modo não só no exercício de útil função de resistência necessária à aplicação do esforço humano para fim de controle e verificação do experimento com que se conquista exatamente a qualidade necessária à evolução. Isso foi tudo que eu acabei de explicar no slide anterior. Isso depende só de nós, só de ter esse conhecimento e passar a usar no seu dia a dia. A não achar que as coisas é ruim. Nada no universo é ruim. Nada no universo é prejuízo para a gente. Nada do que acontece é ruim. Nada, absolutamente nada. Nós transformamos tudo em ruim. E essa subversão que ele fala que está na base do sistema, o primeiro slide que eu fiz questão de apresentar foi Deus como lei. No princípio, a manifestação de Deus é uma lei. Então, nesta lei, já diz que o mal ele é subvertido para chegar em nós como fator evolutivo. E que a gente tem que estar no controle e saber viver essa experiência de forma positiva. Próxima. Dessa maneira, a função do mal se transforma e serve para estimular e acelerar a atividade das forças do bem, tornando-se, embora em sua posição negativa, necessário e útil fator de progresso. Portanto, o mal, sem querê-lo, torna-se útil ao bem. Assim, Judas, contra sua própria vontade, trabalha para o triunfo de Cristo e não para destruí-lo, como desejava. No plano da criação, o mal se submete ao bem e, como seu servo, deve, sem sabê-lo, cooperar na consecução de suas finalidades. A mentira engana a si mesmo. O impulso egoísta nada pode fazer sozinho, e sem compreendê-lo,
presta serviço ao seu rival. Mas nós precisamos estar atentos, precisamos estar desperto e consciente desse processo. As leis são maravilhosas, se a gente souber usar. Então, é necessário que todo mundo se poste frente às dificuldades, aos problemas, às irritações dos outros, a toda forma de situação que chega até você, de forma mansa, de forma consciente, sabendo transformar tudo isso aí em benefício para você e, consequentemente, benefício para o outro, porque a tua reação positiva para o bem vai criar uma dualidade na mente do outro, que ele hoje não tem. Ele pensa só daquele jeito. Isso evitaria muitos transtornos nas famílias, nos trabalhos, no trânsito, em todos os lugares. É necessário estar consciente do objetivo e da finalidade, da função da lei, com o aspecto do mal, que a gente não entende. Próximo, Cris. Ô, Jorge. Volta lá, Cris. Boa noite. Boa noite. Eu não entendi a última frase. O impulso egoísta nada pode fazer sozinho e, sem compreendê-lo, presta serviço ao seu rival. Não ficou claro isso para mim, Jorge? Não. Não. Por quê? Porque... Se você é egoísta sozinha, você não vai servir para nada, não é? Agora, se você fizer um ato egoísta e alguém receber isso e transformar isso no bem, ele teve uma função positiva, é isso que ele está dizendo. Nos nossos lares, nas nossas casas, em todos os lugares, nós somos todos egoístas. Você pode ver, na sua casa tem um monte de gente fazendo situações egoístas, né? E se você não souber lidar com isso, né? Saber entender isso e transformar isso num ponto onde você se transforma em uma pessoa altruísta, você não vai conseguir. Então, o egoísmo nada pode fazer sozinho. Mas nós podemos transformar o egoísmo em um altruísmo, em algo positivo. Eu espero que seja isso, Helena. Na verdade, você me deu um gancho para explicar outra coisa, que não sei se as pessoas sabem, o nosso universo é dualístico, e como Jesus falou que nós sempre podemos oferecer a outra face, nós sempre podemos, de um mal, fazer um bem, de um egoísmo fazer um altruísmo, de um orgulho se tornar humilde. E acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer. Tá bom, Helena? É o que eu consigo explicar. Ok, melhorou. No segundo momento do mesmo processo, verificamos o agravamento do aspecto negativo da função do mal, agravamento que prejudica o próprio mal. Além de não poder construir para si mesmo, porque é escravo do bem, o mal, em face da sua própria natureza negativa, arrasta-se inexoravelmente para a autodestruição. Tem uma lei, inclusive no Livro dos Espíritos, nas leis naturais, tem uma lei chamada de lei de destruição. O que é uma lei de destruição? Ela não é uma lei, ela é uma lei de refazer todo o aspecto a partir de você destruir todos os aspectos que você está vivendo. Todas as suas crenças, todos os seus medos e tudo mais. Tem pessoas, por exemplo, que ficam doentes e ficam mais humildes. Tem outras que ficam mais revoltadas. Então, isso é uma lei de destruição. A pessoa precisou ficar muito doente para poder modificar a sua mente. Por outro lado, tem fortunas que se perdem e todo mundo fica pobre, né? Para que ele possa recomeçar. Isso é lei de destruição, ela está em nós. Nós temos furacões e tufões dentro de nós, produzindo mais e mais desequilíbrios. E isso é quando a gente abusa muito dessa força do mal. Ele fala ali que é o tal do agravamento, né? A nível físico, o mais conhecido foi Sodoma e Gomorra. Mas nós temos agora, por exemplo, com o Covid, uma lei de destruição.
onde todo mundo, todas as crenças, todas as situações que estão reinando aí, estão em discussões para transformações, onde alguns conseguem se transformar, alguns ficam doentes e saram e se transformam, outros ficam doentes, pagam o seu fator kármico e reaparecem no mundo espiritual de outra forma. E nós temos N situações. Isso também é lei de destruição. É onde acaba um ciclo, ele se fecha, destruindo tudo, para que você recomece da base zero, mas com outro entendimento da vida, se for da sua vontade. Sempre lembrar que você tem o livre-arbítrio. Não é? Você pode continuar a fazer mal, você pode continuar a se revoltar, você pode continuar a ficar nervoso e revoltado e irritado com todas as situações da sua vida. O que vai acontecer? Você vai agravar o processo até que ele chegue na destruição. E se a força, como ele diz ali, ela é de natureza inferior, ela é de natureza negativa, e você cada vez mais você acumula processos negativos, é evidente que vai chegar uma hora que essa força vai ter que se refazer. Ela vai destruir, vai refazer no sentido positivo do bem, e aí você começa toda a reconstrução do processo. Tanto que tem uma parte do Evolução e Evangelho do Pietro Baldi, que ele diz que comumente nós fazemos o processo evolutivo nesse processo da destruição. Ele diz que nós fazemos o nosso processo evolutivo por saturação à dor, e não por tentar compreender, estudar a lei de Deus e praticá-la e obedecê-la. Não é? Se cada um de vocês fizer uma reflexão na sua vida, os mais jovens ou os mais velhos, pode ver que você está nesse processo. Quando você está muito saturado da dor, aí você começa a se movimentar. Ou você espera ficar doente, ou a mulher largar, ou perder o dinheiro, ou perder a sanidade, ou ficar um neurótico, ou um psicótico, sei lá. Tem uma doença muito grave, etc. E todas essas coisas que acontecem no nosso mundo e outras mais. Não é? Sofrer desilusões grandes, onde você pensa que o mundo acabou. Tudo isso são processos que a lei usa para que você desperte. Processos obsessivos. E a gente continua resistente. Próximo, Cris. Então, é a triste posição de todos os destruidores de quantos trabalham no campo das forças do mal. Por mais que a negação do mal pareça projetar-se contra o bem, não atingido, porém, senão sob forma positiva retificada, a verdade é que, na forma negativa, ela se projeta contra o próprio mal, que, desse modo, é paralelamente à função positiva em prol do bem, submete-se ao processo de autoeliminação. A natureza negativa das forças do sistema importa, em que seu desenvolvimento se traduza em demorado autodesgaste e processo de esgotamento, que é o que eu acabei de falar que o Baldi falou. Nós fazemos tudo pela saturação à dor, pelo desgaste, pelo progressivo esgotamento de toda a nossa força, de você ficar milênios e milênios repetindo o mesmo comportamento. Então, uma hora, essa força ela vai subverter em um processo evolutivo. E cabe aqui lembrar a todos que, além desse processo, há o processo de contração da consciência. Que cada erro, cada situação, você contrai mais a consciência, você põe mais velocidade num processo que ele já está na inércia, criando em você o mal e você se torna o próprio mal. E essa contração de consciência, como a sua vibração baixa, você vai nascendo em campos cada vez mais perigosos, onde você vai sofrer, até que você resolva se movimentar. Ele é realmente, no nosso caso, feito pelo autodesgaste, pelo esgotamento, pela saturação da dor. Infelizmente, é um fato. É uma verdade. Por ignorância, por falta de compreensão da lei. Por carregar dentro de nós forças espirituais muito malignas, como do próprio censor, do próprio ser que quer nos punir, que quer nos condenar, que quer nos escravizar.
que quer nos encher de culpa. E a culpa já é um processo de autopunição. E ele é um ser muito nervoso, muito irritado, esse ser sem misericórdia, porque como ele é sem misericórdia, ele não pode ter calma, tranquilidade. Esse é um bicho. Realmente, como o professor Maurício fala, é o demônio que vive dentro de todos nós. Ele está lá, escondidinho, mas está lá. Em alguns não tão escondidinho, né? Mas ele está ali. Enquanto a gente não aprender a domá-lo e a transformá-lo, nós vamos ficar escravos disso. Nós vamos continuar fazendo o nosso processo evolutivo por saturação à dor, por desgaste. Próximo, Cris. Ô, Claudine, tudo bem com você? Tudo. Pode falar, viu? Tá Tudo proibida, bem. não. Tá bom. Não, eu pensei que você tinha esquecido, né? Calma. A Cris Não, também não. pode falar. Tô Todos aqui podem bem, falar. bem acordada. Sério mesmo? A Tati está dormindo, isso eu tenho certeza. Ah, eu Eu também não, acho. eu tô acordadíssima. Vamos lá. A negação do mal não pode desenvolver-se e agir senão em duas direções, na duplos processo, como resultado positivo para o bem e negativo para si mesmo, isto é, construindo o bem e destruindo-se. Segundo parece em relação a si mesmo, o mal não sabe fazer outra coisa, senão gerar o micróbio que o mata. As próprias bases e a lógica do sistema implicam em que a vida do mal possa apenas consistir no suicídio de Judas, uma fatal autopunição. Não obstante, Judas foi utilizado em favor das finalidades do bem. Então, acho que está autoexplicativo, não é? E nós precisamos tomar realmente consciência, gente, desse ser autopunitivo que tem dentro da gente. Quando eu estava lendo aquele trecho do Sêneca, que ele diz que essa irritação, essa raiva que nós carregamos, é uma raiva muito imensa, né? Ela advém do medo e ela advém dessa percepção de vidas passadas que a gente tem, que é exatamente daquela região desde do homem das cavernas para frente, onde a gente precisava sobreviver e para a gente precisava matar, onde a lei de sobrevivência ainda no nosso tempo, agora, ela é feita pelo egoísmo, eu cuido de mim e o resto pode todo mundo sofrer o que for. Essa raiva toda, ela pede punição para o outro, não é? Se você olhar bem você mesmo, esse mal que tem dentro de nós, ele pede sempre para punir o outro. Mesmo que você seja um ser muito vaidoso e você criou essa imagem sua, quando alguém destrói essa imagem, você não fica muito feliz só de xingar ele, de cortar a relação com ele. Você quer puni-lo. E esse cortar a relação já é uma forma de punição, porque você tira dele a tua presença. E a tua presença já soa como o começo de uma punição. É necessário que todo mundo pense muito sério sobre isso. E começar a trabalhar essa punição que nós fazemos com a gente e fazemos para os outros, porque o que nós somos, nós manifestamos no campo que a gente está, na família ou no trabalho, ou nas nossas amizades, que a gente dê nova direção a isso. E não tem nenhuma coisa que a gente não possa fazer, porque esse ser que vive em nós, esse mal que está em nós, somos nós, por vontade própria, que colocamos ali. Então, só tem uma situação, é nós usarmos a nossa própria vontade para transformar ele no bem. Primeiro, sempre, e eu não vou me cansar de explicar para vocês, que é controlar de todas as formas que você puder. É nunca deixar que ele se manifeste em você, a partir do autocontrole, a partir de você ter controle sobre a sua mente e sobre os seus sentimentos.
E cada vez que você controla, ele perde força. Cada vez que ele perde força, você ganha força. E com você com mais força, com mais vontade, você consegue transformar. Primeiro você precisa tomar consciência dele, ver em você. Ver as suas irritações, as suas raivas durante o dia. Ver quando alguém chega perto de você que você não gosta muito, o tamanho da raiva que você tem. E essa raiva, ela é punitiva. Você quer punir. Você quer ver aquela pessoa sofrer. Talvez você não enxergue dessa forma, mas é dessa. Por isso que ele é o contrário da misericórdia. Gente, eu estou falando, eu não sei se todos estão entendendo. Vocês não querem falar alguma coisa só para eu ter ideia de quem está entendendo o quê, ou não está entendendo nada, sei lá. A Cris eu sei que dorme, e não tem jeito, né? Ô, Jorge, Então, oi. na verdade, assim, como tu falou, tá quase que autoexplicativo e até de uma certa forma repetitivo, né? Então, assim, tá bem tranquilo de entender. O meu ponto de vista, claro, né? Sim, sim, tá Isso me certo. deixa muito preocupado, Helena, porque essa questão do... Olha, eu consegui muito entender. Eu gostaria de saber, assim, você sentiu isso? Porque se você só Então, aí já entendeu, eu perdi a minha viagem. Como Eu acho que você não deveria ficar satisfeita com isso. Olha, eu já entendi, não precisa nem falar mais nada, está até repetitivo. eu não disse, Mas, presta atenção, Ah, o foco não é esse. O foco é que, se você não entender e não sentir, se isso não for para o seu coração e doer, você vai continuar cometendo os mesmos equívocos. Entende o que eu quero falar? eu entendo. Eu já tenho uma fala que, infelizmente, acho que eu costumo falar. Eu digo assim que a teoria é uma coisa e a prática ainda é diferente. A gente ainda não consegue pôr em prática. Então, assim, ó, quando eu digo que está claro o entendimento da função do mal, né? Essa questão de que o mal ele tem um objetivo, né? De causar essa dor, de causar o desconforto, até que tu possa trabalhar isso e virar, fazer isso virar um bem, virar algo positivo, né? Eu Eu digo queria que que você fizesse um exercício, Helena, eu entendi o que você quer dizer. Eu quero que você pegue um momento da sua vida que foi muito ruim, qualquer um, desde criança até agora, e pegue esse pensamento e leve ele para o seu coração. Eu quero que você sinta isso, que isso faça sentido para você, que transforme você, que crie uma nova Helena a partir desse conhecimento, não só o entendimento, e dizer, ó, entender é bom, mas a prática é outra. Você está se distanciando da prática, você está se distanciando de sentir aquilo como uma verdade. Então, se você procurar pegar algo da sua vida e trazer esse conhecimento para aquele momento e sentir que naquele momento você poderia ter esse conhecimento e que você pode daqui para frente tê-lo, talvez não fique tão difícil a prática, entende? entendo É um a exercício. prática. A prática, para mim, ainda é bastante complicada. Eu nunca neguei isso. Estou apenas sendo sincera, entendeu? Não, mas eu não estou contra a sua sinceridade. Eu estou te dando uma ideia de como você elimina isso. Ok? Entendi. A ideia Quer é dizer, ajudar você a entendi a partir ideia, né? de um conhecimento para que você consiga tirar a distância entre o saber e o fazer, não é? Porque entre o saber e o fazer não adianta nada. Isso é Bíblia, né? O Evangelho. Melhor não saber, né? Se você souber e não fizer nada, é melhor não saber. Verdade. Acho que a Tinelli queria falar. Não, não. Não era você? Ou desistiu?
Não era eu. Não? Quem queria falar, então? Não fique desestimulado, pode falar. Então vamos em frente, Cris. Está todo mundo meio com frio hoje. O terceiro momento do mesmo processo nos mostra o lado do aspecto da negação da função do mal. Seu aspecto positivo, ou seja, mostra-nos que além de ser apenas escravo e absolutamente nada pode fazer contra si mesmo, estando condenado à autodestruição, o mal também pode, por inversão ocasionada pela natureza do seu próprio princípio animador, tornar-se construtor até mesmo no oposto do campo do bem. Próximo, Cris, vamos ver se tem mais para a gente explicar tudo de uma vez. Gente, todos esses contextos do primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, a subversão do mal em bem, o autoesgotamento, isso já está na lei, isso não se modifica. Okay? Lá no princípio é uma lei, então antes de criar o universo, Deus criou as leis, isso já é uma lei. Então não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Chegado ao terceiro momento, o processo de desvio da força do mal nos mostra claramente o aniquilamento dele. Segundo momento, sua ressurreição, embora em posição invertida. Eis que ao lado da função do mal, sempre exercida contra ele, aparece outra, mais verdadeira, a função inversa, ou seja, afirmativa e construtiva, que atua sempre em favor do bem. Tais são as consequências da estrutura negativa do sistema, danos para si mesmo e vantagens para o inimigo. Terrível condenação. Então é isso. Se você não fizer o movimento certo, você vai estar condenado. Próximo, Cris, vamos ver se tem mais informação. A mentira do mal não pode, logicamente, terminar senão por enganar a si mesmo. Dissolve-se em favor da vitória do bem. O próprio método do mal, de travestir-se em mil ilusões, em 1001 ilusões, leva-o a transformar em positivo seu próprio impulso negativo. Mas, embora querendo mentir aos outros, o mal, se quiser continuar sincero para consigo mesmo, não pode senão autodestruir-se. Então, é a mesma coisa. A nossa mente, ela fragmenta. Você não gosta de alguém. Você está irritado com alguma coisa. Você está decepcionado, desiludido, perdeu o que você queria, sei lá. Então, a sua mente fica cada vez mais fragmentando e criando fantasias, ilusões, processos. E ele diz que nada disso vai resolver, que, na verdade, você vai acabar sendo autodestruído. Aquela situação que você fica inventando fantasias e ilusões para costurar, é que nem uma coxa de retalho, né? No final, ela vai acontecer, ou já aconteceu, e você não quer assumir que já aconteceu e está se iludindo. E aí você precisa imprimir um ritmo do bem, entender o que Deus quer fazer naquele momento. E aí eu não sei, gente. Cada um precisa pesquisar na sua vida, na sua mente, qual o problema que está vivendo, o que viveu, ou a situação que está. O importante que eu quero dizer para vocês é trazer esse ensinamento para o coração, senti-lo, não só ficar a nível mental. É necessário você encaixar a tua vida com isso, teus problemas com isso. E procurar entender daí para frente qual é o objetivo de Deus naquele momento que você não gosta muito, mas que você está vivendo, ou já viveu. E se você deu o passo errado no passado, você pode continuar consertando, porque o movimento vai voltar para você. E cabe a você agora transformá-lo em positivo, transformá-lo em evolução para você mesmo, transformar em algo benéfico, construtivo e vantajoso para você, não em destrutivo. Só você pode fazer isso. Mas é preciso colocar o sentimento nisso. Porque se você não colocar o coração nisso, você vai ficar na mente. E a mente, ela vai ser hiperativa, ela vai te enganar, porque ela vai fragmentar, ela vai criar ilusões, ela vai criar mentira em cima de mentira, até que numa delas você se identifique e fica com ela. Você só vai atrasar o processo e lá na frente vai ser destruição. Não queira se enganar com uma situação.
Assuma toda a verdade que tem nela. Muitos de nós querem muito se enganar com várias situações. Criar processos fantasiosos, mentirosos, para dizer que está tudo bem. Se você não conseguir assumir a verdade de frente, não vai resolver o problema do mal. E lá no fim o resultado vai ser ruim. Esse é o terceiro momento. Próximo, Cris. Como nenhuma afirmação pode existir em campo negativo, e como nesse campo nenhum desenvolvimento pode verificar-se senão em sentido destrutivo, então o mal não pode, em última análise, afirmar-se e desenvolver-se com um caráter de força senão contra si mesmo, e em favor do seu contrário, isto é, em campo positivo em favor do bem. Eis que o princípio anticriador, o antideus, por si mesmo se destrói, se trai e se torna servo de Deus, princípio criador. Acho que isso já foi explicado mais de uma vez. Próximo, Cris. O mal não funciona apenas como obstáculo que serve para o adestramento do campo de prova, mas como catalisador de reações. Então vamos entender isso. Eu disse antes, quando você receber um impulso negativo, você precisa ver como você está reagindo a ele. Como você está reagindo vai falar a verdade sobre você, que você não quer ver. Se você quiser realmente saber quem você é, olhe as suas reações. E não as máscaras que você usa. Então, o mal tem como objetivo, né, o adestramento no campo de provas, ou seja, você passa por uma prova e aquele mal vem para fazer você se tornar melhor, ou como catalisador das suas reações para que você se enxergue como você é e veja o mal que tem dentro de você. E consiga o autocontrole, o autodomínio sobre esse mal e consiga transformá-lo. Primeiro, a partir do domínio dele, a partir do controle dele. Desse modo, ajudando a evolução, mas é também a principal fonte dessa dor, que é exatamente a causa do reequilíbrio. Instrumento de redenção para o mal e de evolução do caminho do bem, isto é, força devoradora do mal e construtora do bem. Qual é a força devoradora do mal e construtora do bem? A dor, que a gente não gosta. Nos seus diversos aspectos, morais, físicos, emocionais, psicológicos. O que faz a gente se reequilibrar é a dor. Caso a gente não se revolte. De novo, nós temos livre-arbítrio. Então, você tem aí, ó, 3 situações que o mal ele faz para a gente. Primeiro, adestramento no campo de provas. Segundo, catalisador das nossas reações. Terceiro, provocador, que vai devorar o próprio mal, que vai construir o bem na gente. Se o mal gera dor, a própria dor elimina o mal. Não tendo mal, não tem dor. Que no princípio da nova ética, o professor Baldi ele coloca como o caminho da redenção, que é a revolta, ignorância, erro, dor, experiência, conhecimento. Aí você evolui e você ganha felicidade. Não, obediência e felicidade. A obediência elimina a revolta, o conhecimento elimina a ignorância. Então, qual o objetivo da lei? Revolta, ignorância, erro, dor, experiência, conhecimento, obediência e felicidade. A obediência elimina a revolta, a ignorância elimina a dor. A ignorância elimina o conhecimento, elimina a ignorância. Você não tendo revolta e ignorância, você não tem dor. Você não tem erro. Mas é a dor que vai levar você ao campo de experiência e ao campo do conhecimento. E no retorno do movimento, você pode eliminar. A partir de que você se torne obediente a Deus e você use o conhecimento na prática. Por isso que eu estou falando, é necessário trazer para o coração e usar o conhecimento na prática para reabsorver o conteúdo da dor. E você mesmo fazer um movimento em direção ao bem.
Aí você elimina todo o campo de dor, todo o campo de sofrimento que você tem. E aí você alcança a redenção. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Vamos acordar, gente. Próximo, Cris. Então, o escravo torna-se útil colaborador. O que parecia elemento destrutivo é, na realidade, instrumento que serve para construir. Condição de progresso vertical e de realização do bem. É amigo ao invés de inimigo. Assim se explica a necessidade desse agente determinador de provas, a utilidade das perseguições, o significado do atentado destrutivo por parte do involuído. Então, tudo que o involuído te fizer, você reabsorve, aprende, busca o conhecimento que tem nele, obedece à lei de Deus, elimina a revolta que tem dentro de você, elimina a ignorância, se elimina o erro e a dor. Esse é o caminho, não tem outro. Então, como ele coloca ali, todo mundo precisa entender, ele é um amigo. Tanto a pessoa que nos faz o mal é o nosso melhor amigo, como aquele impulso é o nosso melhor amigo. Se nós quisermos. Senão ele é um mau inimigo. E o evoluído não presta, a gente vai querer bater nele. Agora, como é que vocês agem no dia a dia? Alguém pode me dizer? Como você tem feito essas coisas até hoje? Alguém pode me falar? Por que vocês estão tão quietos hoje, gente? Eu acabei de entrar agora. Eu acho segundo, sempre tentando lembrar os ensinamentos, né? Nas situações boas e nas situações ruins e nos pensamentos também. Então, quando me vem um pensamento ruim, eu bloco e tento lembrar desses estudos, desses ensinamentos. Então, assim, eu tento botar em prática o mais possível, tentando lembrar, né, as passagens e como, né, usar para tentar mudar de não se comportar sempre do mesmo jeito. Então, eu tento usar, né? Tento usar sempre, no bem e no mal, porque eu sei que para melhorar a gente tem que seguir um caminho do bem, de comportamento, de pensamentos, de palavras, de tudo, né? E temos que ser sadios de mente, né? Sadios no modo de pensar, ser correto, viver limpo, né? Porque senão não tem um senso de lógica, estudar tanto e não ter uma vida correta, né? Em tudo, porque isso é importante. Eu tento, né? Pois aí, convivendo na sociedade, que a gente, dia por dia, vai ter, né? As provas, né? Mas isso ajuda muito. Então, É isso aí. isso. Parabéns, Tinelli. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Só continuar Eu se acho que eu estou bem pertinho da iluminação. Opa, depois traz essa luz para nós aqui, né? Que estamos na escuridão ainda. Eu já dei vários sinais, mas ninguém entendeu, mas tudo bem. Tá bom, então. Olha, gente, tá vendo aí, ó? Então vamos lá, Cris. Ninguém quer falar Então, próximo. eu Oi. posso falar? Onde? Opa! Então, na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu tenho, assim, conhecimento, mais eu vejo que eu sou imperfeita e quanto que eu tenho que melhorar, sabe? Porque é gritante, assim. Antes eu achava, até estava conversando com meu marido ontem, né? Antes eu achava, assim, que, tipo, né, que eu era super evoluída, assim. Eu até tenho vergonha de falar isso, né? Mas é verdade. Eu era super evoluída, que liga um livrinho ali, um livrinho aqui, já tava super, super, assim, né? E, tipo, e várias vezes na narrativa de algumas pessoas eu me vi, na minha narrativa, até tu me puxando a orelha, sabe? Eu lembro de uma vez, assim, que na minha fala tu me pegou e falou assim, ó, isso aí tem arrogância. Eu falei, cara, realmente, eu tenho muito que melhorar, sabe? Eu tenho
E eu vejo que quanto mais estudo, mais eu tenho que estudar. Quanto mais, e para tentar botar em prática, porque a prática, que nem a Helena falou, não é fácil. Não é fácil. Eu consigo reconhecer o meu mínimo, assim, né? Eu vejo que eu tenho que evoluir muito. Ó, eu discordo que não seja fácil. Eu acho que é super fácil. Super. Se tiver um estado de atenção e de concentração durante o dia e de vigilância, torna-se fácil. Mas se você tiver com a mente distraída com N coisas que você tem que fazer, e todas elas, vamos dizer, que sejam pertinentes, necessárias, mas, porém, você pode fazer todas elas vigiando você mesmo e tendo controle sobre o seu mundo. Por exemplo, agora você descobriu que a dor ela pode se subverter se você quiser. Que o objetivo ela é adestradora de provas. O segundo objetivo é para você conhecer as suas próprias reações, não é? Então você agora fica atenta. E o terceiro é que se você sofrer uma dor, essa dor é que vai levar você a eliminar a própria dor. A dor elimina a própria dor dentro daquele processo que eu falei, né? Se você usa o conhecimento para eliminar a ignorância e a obediência à lei de Deus para eliminar a revolta, você não tem dor. Então são 3 objetivos e que ela sempre chega para você positiva. Ela sai do cidadão negativo e chega para você positiva. O que você faz com ela é que vai determinar o campo de experiência que você está passando, se você adquiriu esse conhecimento e se você está obediente a Deus. Isso você O que pode eu fazer vejo o dia assim, todo dia. Oi? o que eu vejo assim, ó, é que às vezes, quando eu me concentro no momento presente, quando eu estou presente comigo, de corpo e alma, sabe? Eu vejo que a minha consciência ela se torna mais acessível, assim, eu consigo ter mais, não sei se é o controle, mas assim, me situar mais, eu acho, sabe? E se torna, que nem você fala, não tão difícil, né? Mas às vezes eu me flagro em períodos do mês, assim, em épocas que eu estou muito ou acelerada ou me deixo pelos impulsos, e isso me atrapalha um pouco, né? Mas eu já experimentei o outro lado da moeda também, no caso que está mais presente comigo e nas situações e me observar como um sentimento, como um pensamento, e isso me ajudar a ter um domínio. É isso. Ó, eu sempre falo para as pessoas, é muito mais fácil você fazer o bem do que o mal. É muito mais fácil você trazer alegria para uma pessoa do que tristeza. E é muito mais fácil e mais gostoso, não sei nem se esse é o nome, para mim é gostoso, é uma alegria, estar consciente durante o dia. Porque isso faz uma paz enorme. E mesmo quando vem os turbilhões, eu só tenho uma coisa que me deixa muito nervoso, é quando eu não consigo entender qual é o objetivo e a função daquela situação na minha vida, eu não consigo enxergar. Mas quando eu consigo enxergar, é muito fácil. E estar consciente o tempo todo é uma delícia, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não sei se alguém já experimentou isso, não é? Quando você tem domínio sobre você mesmo e não deixa nenhuma negatividade participar do seu psiquismo e do seu corpo e do seu espírito, você só pode ter alegria. Então, é muito mais prazeroso, muito melhor, muito mais inteligente viver assim do que viver inconsciente, sendo levado pelos instintos e pelas situações do dia a dia, respondendo e reagindo a elas com os mesmos instintos que criaram o problema. Então, mas isso precisa ser um objetivo da vida de cada um. Isso não pode ser algo que você vai fazer quando sobrar tempo. Porque, de repente, tempo nem sobra, né? Por isso que eu indiquei para vocês aqui, vou até mostrar de novo, Brevidade da Vida. Ele vai ensinar vocês por que vocês têm que priorizar a questão interior, priorizar o teu psiquismo, priorizar a sua saúde mental, psíquica e espiritual.
e utilizar da lei, do conhecimento que você tem da lei, para que a lei possa te dar mais conhecimento. Então, é isso. É muito mais maravilhoso, é muito mais gratificante, é muito mais gostoso, é muito mais tudo. E é como você falou, Cris, você, em uns momentos, experimenta essa coisa fantástica, em outros não. Agora, cabe a você fazer esse momento que você está consciente, né, que a palavra é consciente, você está consciente do que está passando na sua consciência, ou seja, na sua mente naquele momento, do que você ficar inconsciente do que está acontecendo na sua vida e você vai viver as consequências do mesmo jeito, que não são boas. E tem todo um emaranhado de situações em volta, que se a gente for falar aqui, vai tomar aula toda. Mas é isso. O nome do livro é Brevidade da Vida, Fabrício. Então vamos lá, próximo, Cris. No equilíbrio da lei, até o mal se torna útil. Já vimos que a criação é construção orgânica. Qualquer coisa posta fora do lugar, ou sem razão de ser, ou sem função, constitui enorme absurdo. Quem não compreende pode clamar contra os erros e os defeitos. Porém, quem compreende vê por isso como tudo está no seu lugar certo, admira a perfeição, como que todas as coisas, o mal e o bem, operam em harmonia com a lei e a favor do bem. Isso é uma verdade. Se você não está vendo, aumente a sua percepção, dilate a sua percepção, coloque a sua vontade neste movimento de ver a lei, de ver os impulsos chegando até você, de perceber o objetivo daquele momento, daquele impulso em sua vida, de ver as suas reações, de ver o seu mundo, de ver como sua mente funciona naquele momento. E tem uma coisa que é fantástica. Quando você olha para a tua mente e você percebe os movimentos que ela está fazendo, isso é autoconhecimento. É ali, ó, olhando a tua mente, vendo o que ela está falando, vendo o que ela está dizendo, que direção ela quer te colocar. Aí você vai saber exatamente quem é você também. Que é uma forma de reação, como ele falou, mal. É a tua mente reagindo a um impulso, seja ele exterior, que Deus mandou um instrumento fazer para você. E quando você olha para ela e consegue perceber todas essas coisas, você consegue uma infinidade de autoconhecimento. A mecânica da tua mente. Ela é mecânica por enquanto. Próximo, Cris. O bem possui, pois, grande aliado, o mal, cujas forças trabalham contra si mesmo e a favor do bem. De modo que, em resumo, os impulsos do mal se adicionaram aos do bem. Portanto, sob as aparências de desordem e rebelião, tudo é ordem e obediência a Deus. Quando penetramos além da superfície das coisas e observamos mais profundamente, surge uma realidade diferente, maravilhosamente perfeita. Ficamos atônitos, então em fase da inesperada sabedoria da lei. Ficamos mesmo. E nós vamos ter mais aulas sobre isso. Tem uma aula Aparências e Realidade, que fala sobre isso também, do mundo aparente que a gente vive e na profundidade como a lei funciona, que também é outra questão da transcendência e imanência de Deus, a presença de Deus no mundo através da sua lei, refazendo todas as situações se tornarem benéficas para nós. No universo que Deus prepondera, nada é ruim. Nada é ruim. É só querer ver. Próximo. As existências se Ô, Jorge, transformam... só um minutinho, a Fabrícia quer falar. Não fala, Fabrício. Ô, Jorge, eu ia complementar no slide anterior, que quando você fala do mal colaborando para o bem, lembrei de uma Eu não ouvi historinha que nada. ilustra Começa de bem novo. isso. Fabrícia, você estava falando baixo Tá, e eu não escutei. tá ruim, Fala. tá ruim o áudio aqui? Oi, Agora ficou bom. Fala. melhorou? Ah, tá. Tem uma historinha, uma lenda, eu acho, que ilustra bem esse último slide, que é assim, o menino estava com o pai num bosque e cortando lenha e acabou cortando o dedo. Então, aquilo que para ele era uma perca naquele momento, quando ele se tornou mais velho, ele acabou não indo para
para a guerra por causa da deficiência da mão. Então, essa se é simbólico ou não, se é uma história ou não verdadeira, eu não sei, mas que num primeiro momento a gente acaba vendo como ruim, nessa visão pequena nossa, ela acaba se tornando uma benefício lá na frente. E aí entra a questão da confiança. Acho que por a gente ser muito materialista, a gente precisa ver, tem que palpar, tem que ter a prova real na nossa frente. E simplesmente Deus pede para confiar, acreditar e confiar e esperar, né? Então, para mim, isso está sendo um exercício diário dos tempos para cá. É aprender a relaxar e confiar, não ter que agir no sentido assim, fazer as coisas do meu jeito, né? É nesse sentido. É isso aí. Parabéns sobre isso. Em frente, hein? Sempre em frente. As existências se transformam em impulsos construtivos, as dificuldades estimulam os ignorar impulsos do mal e gentilmente se prestam, à custa do próprio dano, a trabalhar pela vitória do princípio contrário. O mal é enquadrado a serviço do bem. Satanás goza de liberdade até o ponto que Deus quer e está prostrado e amarrado aos seus pés. E é isso. Próximo, Cris. Escolha o homem a posição destrutiva ou construtiva, funções da resistência ou do impulso de ascensão. Tudo se resolve em aplanar a estado da evolução e se resume em obediência à lei. O estridor infernal da desordem é indisciplinado apenas no campo interiormente, mas, para além dos limites estabelecidos, tudo se enquadra no concerto das harmonias divinas. Por que no sentido interior? Porque no nosso mundo interior, nós gozamos de liberdade, de livre-arbítrio, e aí Deus não interfere. Mas todas as outras formas, nós estamos enquadrados dentro da lei. Então, e tudo é sábio. Próximo. Assim, das mãos de Deus, o próprio Satanás destrutivo se transforma em construtor, embora sem sabê-lo, nem querê-lo. De tanto negar e mentir, acaba por fazer o contrário daquilo que pensa estar fazendo. De tanto enganar, acaba sendo enganado. Judas desejava ganhar e matou-se. Pensava atrair e tornou-se instrumento da paixão de Cristo. Colaborador da redenção, negativo, mas útil. E assim na nossa vida também. Todas essas pessoas que a gente pensa que são ruins, elas estão nos ajudando. Na verdade, elas estão fazendo o melhor trabalho possível para todos nós. Cabe a nós honrar esse sacrifício deles. Próximo. Todos os ataques do mal, mas também nesse caso permanece subordinado ao bem, tudo coopera na vitória de Cristo. Isso nos mostra que podemos ser derrotados 1000 vezes, mas o que decide a vitória final é estarmos ao lado da verdade. Nisso se resume a história do mundo. Em última análise, Satanás não existe senão para a involuntária e inconsciente missão benéfica, fora da qual lhe resta apenas autodestruir-se, cumprindo a missão, aniquilar-se. Próximo. A essência da destruição do mal conserva-se latente dentro dele e é imposta inexoravelmente pela própria natureza do organismo de forças de que ele constituiu. O mal carrega consigo o germe da própria destruição, posto dele para que tal aconteça. Representa o impulso central do sistema, que o levará fatalmente à pulverização final. No universo, tal como está construído, é absurdo que o mal finalmente vença o bem, seja derrotado. Então é isso, gente, que nós já falamos bastante sobre isso. Né? Próximo. Vemos ao invés que tudo se move em direção evolutiva, isto é, rumo à perfeição. A única razão que mantém vivo o mal é exatamente sua função benéfica. Assim, ambos se encaminham para o mesmo objetivo. Por força da sabedoria divina, os dois inimigos colaboram para a obtenção do objetivo comum. Ambos criam. O primeiro destruindo e o segundo construindo. Satanás acaba sendo supremo escravo do bem e operário de Deus. Portanto,
Qualquer pessoa demolidora ou construtora, evoluída ou evoluída, tem, queira ou não, dar contribuição construtiva. E isso está na lei, gente. Isso já não é mais questão se vai acontecer. Como eu falei, é o princípio da lei que já criou leis e isso vai acontecer do jeito que está escrito aí. Próximo, querido. Através dessas considerações, apareceu-nos o verdadeiro rosto do mal. Conseguimos avaliação mais aproximada e compreensão mais harmônica do fenômeno, de modo que o mal não constitui, como muitos pensam, mistério, censura, a bondade de Deus ou inexplicável imperfeição de sua perfeição. O fenômeno se torna mais compreensível se o concebermos como um sistema de forças em ação. Há de chegar o dia em que essas forças poderão ser percebidas e calculadas, por tipo humano, e isso sensível em razão de ser mais evoluído. O Dr. Maurício tem um curso que ele ensina como vocês fazem esse cálculo da trajetória dessas forças espirituais. Quem quiser saber calcular, inclusive já tem um outro estádio, que é o MZ, né? Que só entram pessoas convidadas, né? Próximo. Então, ao invés de demonstração racional, ele poderá provar experimentalmente tudo quanto havemos afirmado. A quem vê as coisas só pelo lado de fora, tudo isso pode parecer absurdo, mas a verdade é o que o mal nasce para o bem. Se o mal nos faz mal, é porque lhe pertencemos. Faz-nos mal na medida em que, nos pontos em que lhe pertencemos, ou seja, na proporção em que já se encontra dentro de nós mesmos, segundo a nossa desordem, tal como livremente a desejamos e incorporamos em nós mesmos. O mal só pode fazer mal se a gente for mal. Se a gente não for mal, ele não faz mal. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é não pertencer ao mal. Próximo. Nossa qualidade e posição em que nos tornam vulneráveis à sua capacidade destrutiva, retornamos por outros caminhos aos princípios já considerados, da lei da honestidade e do merecimento. Se formos culpados, o mal desempenhará em relação a nós o papel de justiceiro. Mas se formos inocentes, nos transformará em mártires e promoverá nossa apoteose. Só para os malvados o mal é apenas mal, para os bons constitui bem. Esse é outro critério que no futuro a gente vai estudar, que é o conceito de culpado e inocente, mas isso frente à lei de Deus. Não é frente ao que a gente pensa que é verdade. É em frente à lei de Deus. Como você obedece essa lei. Se todo mundo pegasse esse ciclo da redenção, que é revolta, ignorância, erro, dor, experiência, obediência, conhecimento, obediência, felicidade, então todo mundo saberia se você está fazendo, se você está culpado ou inocente, não é? Porque se o princípio diz que você sempre tem que ser obediente à lei e você não é obediente, então você está na revolta. Você está aumentando o mal dentro de você. Se a lei te coloca num campo de experiência e você não absorve o conhecimento, então você é culpado. Mas se você passa pela experiência, adquire o conhecimento e você é obediente, você elimina a revolta e a ignorância. Então, não tem mal, não tem dor. Só tem felicidade. Próximo. Ô Jorge, só lembrando que essas experiências, elas não são enormes, né? Que a gente tem que esperar um fato, um acontecimento marcante na vida da gente. E a gente é colocado em prova o tempo inteiro, todos os dias e todos os minutos, né? E principalmente através dos pensamentos que a gente tem. E porque às vezes a gente fica esperando, vou passar por uma prova, né? A prova é o tempo inteiro. É eu comigo, né? O meu comportamento, a forma como eu consigo me movimentar e o quanto eu consigo ver disso tudo, né?
Porque é como o pessoal estava dizendo ali, parece que eu estou evoluído, mas aí tu vê que tu não está evoluído coisíssima nenhuma, né? Tu está tropeçando nos próprios pensamentos o tempo inteiro e repetindo, repetindo as mesmas coisas. É isso. É bem isso. A lei, ela não pede férias, né? Ela é imutável. Se o nosso planeta é de provas, nós estamos passando por prova o tempo todo. Se não é exterior, é interior, né? Mas está acontecendo. O mal poderá semear ruína dentro de nós apenas se lhe houvermos invadido o campo e descido ao seu terreno. De outro modo, nada poderá contra nós. Em outras palavras, o mal retifica posições. É mestre no que se intervém para corrigir onde há erro. Lá onde a ordem já se estabeleceu, o mal fica sem ação, porque não encontra ponto de apoio. Sem nós exige falha alguma, o mal não sabe por onde entrar. Então, quando você recebe esse mal, é porque você tem um desequilíbrio, você tem uma desordem. Você causou, através de suas atitudes do passado, uma culpa, um desequilíbrio em você mesmo, no seu psiquismo, no seu espírito. E você precisa reequilibrar isso. Né? Você precisa reequilibrar isso pela mesma força que você usou. E é isso que todo mundo precisa entender. Se você é arrogante, você vai ser corrigido por um ser arrogante. E aí é que a gente não gosta, porque a gente primeiro já se enxerga ali. Nós já temos a ilusão de que nós somos melhores do que realmente a gente é. Quando alguém mostra realmente quem a gente é, a gente tende realmente a ficar muito irritado com isso. E aí você já destrói todo o campo de experiência, todo o campo de prova. Então, se você é soberbo, você vai ser corrigido pela soberba. Se você é ambicioso, vai ser corrigido por alguém mais ambicioso. E assim vai. O mal que tem dentro de você, a outra pessoa que vai te corrigir, que vai ser instrumento, vai ter um mal igual ao teu. Próximo. Portanto, apenas proporcionalmente à nossa imperfeição estamos sujeitos ao mal. E sofremos, porém, abrindo as portas para a dor e permitindo que o mal ataque. A imperfeição acaba sendo automaticamente corrigida e saneada pela dor e pelo mal, cuja ação deste modo, seja qual for, tende sempre a preencher automaticamente a falha através da qual entrou e a transformar-se em bem. O universo, portanto, contém em si o princípio de ressaneamento de todo erro. E já está na lei. E eu digo para vocês, procurem ver isso no seu dia a dia, para vocês verem como acontece exatamente assim. É preciso enxergar isso durante o dia, durante a semana, e ver o que está acontecendo. Se não funciona exatamente desse modo. Próximo. Esses conceitos, porém, enfim, mostram-nos racionalmente o significado lógico desse tão raramente aplicado método do Evangelho, de não reação. É visto que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao mal, mas, se qualquer bate a tua face direita, oferece também a outra. Assim falou Cristo no Sermão das Montanhas. E aí está a explicação do Evangelho, dessas passagens, do porquê a gente tem que oferecer outra face. Por que a gente tem que pagar o mal por bem? Porque a gente não pode resistir ao mal. E ele diz mais, se alguém quiser a tua blusa, dá a tua capa. Se alguém quiser que você ande 1000, ande 2000 metros. Mas não resista ao mal, não lute com o mal. Não dê nenhuma chance para o mal. Próximo. Não se trata apenas de ato de amor, mas de método de vida logicamente colocado em um sistema universal, em que a defesa do justo é fato automático. Para quem não conhece a lei, isso é absurdo. Não obstante, nossa miopia nos torna vítima de ilusão, quando nos faz acreditar que a reação significa defesa. E é o que a gente imagina. A gente imagina que ir para o embate e vencer o outro é a melhor coisa, mas não é. O professor, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma frase que eu gosto muito.
Ele diz que a vida ensina que ganha aquele que cede, aquele que serve e aquele que perde, não aquele que vence o outro. Então é preciso muito ver em você se você é competitivo, se você está querendo vencer alguém, se você não quer ser serva, mas servida, se você não quer ceder, se você quer ganhar todas as vezes. Próximo, estragar o bate-papo ali. Agora estamos em condições de compreender que a reação não quer dizer isso, pois ao invés de fechar, abre as portas do mal, introduzindo no seu campo de forças quando recebe e devolve a violência. Os sistemas da lei já é mesmo justo, não precisa de intervenções humanas para tornar-se tal. Só a Deus compete julgar e distribuir justiça. O justo é automaticamente protegido pela lei quando somos justos e merecemos ser prejudicados. De nada valerá nos defendermos sem a defesa de Deus. Então, a nossa questão é obedecer o Evangelho, é obedecer a lei de Deus. Isso é que nos torna justos, isso é que nos torna inocentes, isso é que nos faz ser protegido por Deus, e não pelas nossas próprias forças. Não é batendo no outro, vencendo o outro, subjugando o outro, derrotando o outro que a gente vai ganhar. Você vai ganhar quando você obedecer a lei de Deus. Próximo. O evoluído que compreende a lei segue o método de não reação, preconizado por Cristo. O evoluído segue o método do mundo animal, olho por olho, dente por dente. O primeiro, confiando-se à justiça de Deus, defende-se com merecimento. O segundo tem a seu favor apenas a força, isto é, mais débil e inseguro. Para este, contudo, o método consciente do evoluído parece forma de debilidade desprezível. Há, porém, uma grande diferença entre os dois métodos para sua atuação. O primeiro importa a necessidade de sermos honestos. Honesto com Deus, honesto com a lei, honesto conosco mesmo, com a nossa consciência. Então, não adianta a gente voltar para o mundo animal, para o mundo da luta. Não sei se todo mundo sabe, nós temos um processo, que primeiro o campo é da luta, depois da astúcia, depois da honestidade. Se você continuar usando as mesmas situações que a tua mente diz que é do passado, você não se torna justo, não se torna inocente. Então perde todo mundo. Precisa a gente confiar na lei de Deus. Precisa trabalhar para se tornar inocente, não cometendo erros contra a lei de Deus. Esse é o fator principal. Que o homem inteligente, que o homem odierno, inteligente, consciente, que dirige a própria consciência, dirige a própria vida em obediência a Deus, deve fazer. Esse esforço, ele tem um mérito imenso, um resultado fantástico na vida futura. Próximo. Jorge, Oi. eu estava pensando nisso que tu estava falando, que a gente já tem um indicativo assim bem importante, né, para quando a gente está assim perdido e está iniciando os estudos e principalmente estudos sobre nós mesmos, né? É esse alerta de que todos esses pensamentos que a gente já tem, a gente já sabe que eles não funcionam, né? Então, acho que todas essas informações que a gente vem recebendo até hoje, isso fica muito claro, assim. Então, esse já é um primeiro passo, né? Saber que tudo que vir, todos os pensamentos que virem, por mais que eles pareçam bons, mas eles têm aquele quero algo em troca, ou quero ser reconhecida por essa bondade, então tem o ego aí bem exacerbado, né? Então a gente já sabe que precisa não negá-los, né, lógico, mas o primeiro passo é poder compreender todos eles e de por que eles vêm aparecendo assim com tanta força, mas não algo para ser seguido o tempo todo como uma verdade. E engraçado falar sobre isso, porque eu nunca vou esquecer, eu acho que até eu já falei,
que quando você falou a primeira vez de que vocês não têm que seguir os pensamentos todos são mentirosos. Eu fiquei assim, meu Deus, então o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir na vida? Se eu não seguir meus pensamentos, eu vou ficar perdida? Não sei. Eu só, até hoje, eu só agi seguindo eles ainda, né? Porque eles me dizem o que eu tenho que fazer e eu faço. E aí depois, né, com o passar do tempo e observando e aí olhando para eles, né, porque antes eu só fazia, eu nem olhava o que eles estavam me dizendo, eu só seguia assim, no automático. Aí isso vai fazendo sentido, né? Então, por mais que pareça, essa fala agora pareça algo assim muito distante e, meu Deus, como não seguir os pensamentos, mas já é um alertinho assim que já abre na nossa mente para não, peraí, preciso observar mais essas informações que chegam na tela mental todo dia, todo minuto, todo segundo, né? Só isso. É verdade. Claudine, tem outro fator, né? Porque a gente está cego no processo. A gente está cego da lei de Deus e a gente está cego sobre nós mesmos. Então, quando você tem um pensamento, você tem um conteúdo de autoconhecimento que a gente não liga, mas que ele é fundamental. Porque se você olhar para um pensamento e você souber, aquele pensamento sou eu, não é? É o que eu fiz. E ele está me dando uma informação que eu não tenho sobre mim mesmo. E realmente não tenho. Porque nós nunca ligamos para isso. E quando você vê os pensamentos, que às vezes você até quer fugir deles, porque nós temos uma mente boa para fuga, né? Você nem quer ver aquele pensamento. Então você deixa de ter uma informação sobre você mesmo que você precisa para você agir de forma diferente. Então o conteúdo é como você falou, é compreender o pensamento. Essa compreensão, ela traz harmonia entre você e o contrário, não é? Porque você vai querer agir de uma forma e o pensamento está mandando você. Quando você olha para o pensamento e você compreende o pensamento, você elimina todas as formas de conflito e você se harmoniza com o seu contrário. O que isso acontece? Você começa a atraí-lo do seu coração. E aí você começa a transformar essa energia. Veja como é muito belo, porque isso você pode fazer em todos os lugares, em todos os momentos. E você conquista aquela informação. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Roberto. Eu vou prestar atenção nisso. Isso vai ganhando força. Isso vai ganhando intensidade em você. E todos os pensamentos você vai querer saber. E vai ganhando profundidade, o que é mais importante. Porque nós ainda estamos na superfície, nós estamos nos efeitos. E precisamos ir descobrindo por trás de cada informação dessa o que está por trás, o que está por trás, o que está por trás, o que está por trás. Não é? Você vê, como nós falamos ali no começo, você tem um pensamento de irritação, não é? Como Sêneca colocou. Atrás desse pensamento de irritação, de cólera, de raiva, tem o medo. Atrás desse medo tem uma vontade de punir os outros. Olha como é. Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. Por quê? Porque essa raiva é um desejo de punição, mas ela vem do medo. Então a gente vive querendo punir os outros. Mas veja, se você olha para um pensamento ou um sentimento de raiva, porque muitas vezes você não tem nem pensamento, você sente aquela raiva muito forte e você desconsidera ela ou você dá vazão para ela e começa a olhar as pessoas e a carregar o teu perispírito de energias ruins e criar vínculos fluídicos, mente a mente com aquele outro ser que a gente pensa que se livra, né? Mas você está, né, criando uma conexão diretamente à mente. E você não começa a estudar isso e você perde esse autoconhecimento, você perde todas as informações que vai levar você fora da prisão, que é o mais importante, fora da mente mecânica, que vai transformar você numa mente livre. E mais importante ainda, você conquistou um novo modo de viver, que não é através da luta, que não é através da astúcia, mas através do amor.
através da compreensão, através da harmonização dos contrários, sem luta, sem mentira, sem fuga, simplesmente compreendendo aquilo lá, trazendo harmonicamente para o seu coração, pacificando a tua mente, pacificando o seu mundo interior. E cada informação que chega, você ama aquela informação, porque você sabe que aquela informação vai tirar você da prisão, porque essa sequência ela vai continuar. E isso fica muito gostoso, isso fica muito maravilhoso dentro de você. E é como aquela questão que o cara diz, né? O homem saiu para cultivar e achou uma pérola de grande valor. Voltou, vendeu tudo que tem. E aí é isso, você vai querer sempre ficar no seu mundo, querendo fazer mais e mais investigação sobre você mesmo, quer harmonizar mais e mais os seus contrários. E isso ganha uma intensidade muito grande. E todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer isso. É só querer. É só se dispor ao esforço a fazer isso. Sem desculpa, sem preguiça, sem achar que é ruim ou bom. Fazer com amor, com carinho. Porque é bom. Porque vai nos levar para a liberdade. Eu acho que é isso, Claudinho. O que você acha? Eu queria aproveitar e dar um exemplo do que quando comecei a olhar para tudo isso, então comecei a notar os pensamentos, esses de medo, né? Que por trás desses medos ainda tem mais uma cadeia de coisas, mas no processo, então, identificando o medo. E aí, o quanto eu era bloqueada nesse sentido, porque quando vinha o pensamento, eu não queria nem ter o pensamento, eu já bloqueava e ia fazer outra coisa. Então, quanto mais ocupada eu tivesse, melhor, porque aí eu não observava esses pensamentos. Então, sempre busquei estar 100% ocupada para não observar tudo isso. E aí os estudos vieram com as informações. Daí eu pensei, tá, beleza. Era muito essa questão de tipo, a teoria, ótimo, beleza, mas quando eu vou praticar isso é quando eu tiver tempo, agora eu não posso. E aí a vida se encarregou de proporcionar momentos em que eu pude não, né? Fui colocada agora você tem tempos mais livres, né? A rotina não é tão mais puxada, principalmente depois que terminou a faculdade, para olhar para essas coisas. Daí eu comecei a ficar, tá, agora eu preciso então olhar para esses pensamentos. E aí era sempre um bloqueio. Toda vez que eu senti, que eu via um pensamento de medo, eu queria fugir. Eu ainda continuava nessa fuga, assim. Eu tinha medo de sentir ele, assim. É muito engraçado isso. Parece uma besteira, mas é verdade. Parece que você não vai sobreviver àquele Mas não é pensamento. besteira, não. É verdade. Parece que você não vai sobreviver se você sentir. É muito engraçado. E é verdade essa questão de não sobreviver, porque é desapegar, é deixar morrer, né? Então não é besteira porque é verdade, né? Ele vai deixar de existir e eu tô ali apegada nele e não quero soltar. E aí tá, foi no processo de começar aos poucos ver esse pensamento. Aí tá, agora vamos começar a sentir. E aí eu senti, nossa, é bom, né? Principalmente depois que passa ali o processo de você olha assim, meu Deus, sobrevivi, né? Existe uma vida após sentir o pensamento. Mas o quanto a gente é tão, assim, cheio dessas camadas, assim, que aí tu vai tirando isso em algumas questões, né? Em outras tantas ainda tem que ser trabalhado, mas nessas poucas, assim, que então tira algumas camadas e aí sente e aí você lida, traz essa questão que tu sempre comenta, trazer para o coração, olhar, mas principalmente olhar quando você está sentindo aquilo e não mais ficar fugindo ou negando, o quanto depois é assim, é uma paz mesmo, né? Por mais que dure uns segundos, uns minutos, mas você sente assim que não, agora parece que é por esse caminho, né? A negação de antes acabava vindo depois em triplo, em dobro, aquele pensamento ficava gigante, né? Aquele sentimento, aquele medo ficava enorme. E agora, aos poucos, ele vai diluindo, né? Não é de uma hora para outra, mas vai diminuindo a intensidade, tu consegue, assim, sentir mais, sem tanto medo do medo, eu acho. Que é possível sobreviver, vamos dizer assim. Sim, é bem isso.
falou bem. E esse medo, por exemplo, como você colocou aí, que você tinha medo de olhar e você ocupava a mente para não ver. Mas você continuava dentro da prisão. Isso você não percebia. E você continuava dando mais força para aquela força que você não gostava, né? Porque enquanto você não enfrenta, enquanto você não olha para ela com amor, querendo se harmonizar, não é olhar criticando, censurando, nem querendo falar mal dela, mas amando-a. Ela é você. Ela está te dando uma informação de como você age. Né? E essa informação de como você age, você aceitar o processo, você começa a dar passos para fora da prisão. Não é? Se em todos os momentos você fizer isso e for trazendo essa energia, e transformando essa energia, e se harmonizando com os seus contrários que estão dentro da sua mente, veja, porque essa força espiritual, ela foi usada por você em algum momento das vidas passadas. E ela esconde alguém aí muito nervoso que tem dentro de você. Não é? Que deve ser uma ira muito grande que você tem, e essa ira é uma percepção da vida passada. Até por isso que você vive muito na defensiva, né? Você vivia, hoje não, dá para ver até pela voz que há uma transformação. Mas logo que a gente se conheceu, era uma barreira, outra barreira, outra barreira, outra barreira, outra barreira, e você lá dentro, né? Então, Eu achando que estava protegida. Então, mas tem algo aí que está escondido, não é? Entendeu o que eu quero dizer, não? Sim. Esse medo, porque se esse medo está na superfície, é porque ele está escondendo alguma coisa. Sim, é como se, tipo, vamos sentir o medo, porque se vir o que tem que vir, vai ficar feio. Agora você entendeu. Agora você entendeu. O que é a ira, que é esse ser raivoso que tem dentro de todos nós. Que o professor Maurício, ele chama... Como é que ele chama, Cris? Cris só sempre dorme, né? Nunca me ajuda. Qual é do... Ele fala o quê, do que a gente tem o quê? O capeta dentro da gente? Então é isso, Claudine. Você tem medo que esse capeta aí põe as unhas de fora aí e sai arranhando tudo, né? Mas esse capeta vai ter que sair, porque ele vai ser a porta da sua libertação dele mesmo. E aí você entenda como a vida funciona. Desculpa, Cris. Você já aprendeu um novo método de tratar a coisa. Quando você tratou o medo, não é? Desse jeito, olhando, sentindo, trazendo ele devagarzinho, transformando essa energia, e não transforma de uma vez. Não, de jeito nenhum. Começa você nem sabendo, com medo como você fez, depois primeiro olhando meio desconfiado, depois mais desconfiado, depois aceitando um pouco, depois vindo um pouquinho, aí vai, o processo ele vai ganhando expansão, não é? Então, você já conseguiu um novo método, que você vai usar nisso que está escondidinho ali, entendeu? Que uma hora vai ter que sair. E que Deus está preparando você ficar pronta para que Ele possa trazer isso à superfície. Mas o bom é que você precisa entender isso, que você aprendeu um novo método, que você não precisa ter mais medo, que você tem controle sobre o seu psiquismo, que você é dona do seu mundo e que você pode controlar e dominar qualquer força espiritual que tem dentro de você, porque você é a rainha do teu mundo. Compreendeu agora? E você aprendeu uma nova forma de ser. Por quê? A forma de luta não serviria nesse caso. Se é um ser nervoso, você vai lutar contra ele e não vai resolver muito. Você vai dar mais força para ele. Então você aprendeu um novo método de tratar as suas questões. Não é maravilhoso? Sim. Mas Não é? é bem isso que tu falou, assim, não é nossa, não é de uma vez mesmo, assim, porque é bem assim. Eu comecei a olhar assim, meio desconfiada, eu ficava assim, será que se eu sentir, eu vou conseguir passar por isso? Aí eu pegava, não, vou escolher o quanto eu vou sentir só um pouquinho. Aí eu via que era muito ruim, eu ficava, não, então vamos fugir, vamos fazer outra coisa. E aí vai, processo. E daí, só que é muito engraçado porque não dá mais para fugir, sabe?
vem não dá mais. Tá numa situação que eu não consigo mais fugir. Então, aí você se coloca assim, não, agora vamos então aprender a ver e sentir isso da melhor forma possível. Você pode fazer outra coisa, você pode orar todos os dias e pedir para Deus te mostrar o objetivo disso. Tem um objetivo. Não viu? Tudo tem um objetivo e uma função. E essa prova tua aí, ela tem um objetivo e uma função. Ela quer te levar a algum lugar. Um dos lugares é você sair dessa prisão, né? Sim. É isso que é aprisionado. Você precisa ser um ser livre. Deus criou todos nós livres. Não para viver na prisão. Agora, deve ter outros objetivos. Então, pergunta para o seu anjo da guarda. Pede para ele te ensinar, pede para ele te dizer, pede para ele te dar força. E continue, não tenha mais medo de nada. Vai sempre em frente. Acho que é isso, Cris. Acabou a hora, né? Sim, está no nosso horário. É isso aí. Alguém se habilita aí para fazer o encerramento? Vou fazer que nem aquelas professoras, tem a lista da chamada aqui, ó. Vou chamar um para fazer. Vai sentar de gente sair correndo. Posso fazer, já que eu estava falando. Então tá, Clô. Gente, vamos começar a ensaiar aí, né? Vamos revezar esse encerramento e abertura. É bom para começar a falar. Vai lá então, Clô. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, que nos iluminou nessa aula de hoje. Que todos esses ensinamentos possam adentrar o nosso coração, possam iluminar a nossa alma, e que a cada dia a gente possa observar todos esses movimentos, todos esses bens que vêm com a capa do mal, mas que em sua profundidade só querem nos fazer avançar e evoluir. Agradecer por esse momento, por estarmos todos aqui, por essa energia que nesse momento se une através de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todo a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, a gente dá encerrada a aula de hoje. Muito bem, gente.